Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos embarcar numa aventura em alto mar para falarmos sobre Piratas do Caribe. Piratas do Caribe está completando 20 anos em 2023, o que é um pouco assustador imaginar que essa franquia de tanto sucesso já tem toda essa idade. Até porque parece que foi ontem que os filmes estavam no cinema. Baseado no brinquedo dos parques da Disney, Pirates of the Caribbean, a história vai atrair o público por ser uma aventura em alto mar com elementos fantásticos, o que acaba sendo uma narrativa muito comum para aqueles filmes, para aquelas histórias que vão tratar do cenário marítimo. Mas apesar de todos os elementos fantásticos, Piratas do Caribe possui um pezinho na nossa história, o que acaba gerando algumas curiosidades bem interessantes. Mas antes de continuarmos, já deixa o seu like nesse vídeo e se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve e ativa o sininho, pois você vai se apaixonar pelas aventuras dessa dimensão. Pode navegar sob o comando de um pirata? Diante de todas as características da narrativa, a produção definitivamente acertou na região representada. O filme vai se passar na primeira metade do século XVIII, no momento em que a maior parte da América ainda era colonizada pela Espanha. E desde o processo de colonização, o Caribe é a região de entrada e saída dos navios espanhóis, que vão explorar os produtos mais valiosos da região, como é o caso do açúcar e do ouro. Por conta disso, piratas e corsários, que são marujos que praticam a pirataria em nome de uma coroa, vão justamente visar o Caribe como seu grande alvo, para saquear os navios espanhóis com seus produtos mais valiosos. Bem-vindo ao Caribe, querida. Além disso, a história se passa no período conhecido como a Era de Ouro da Pirataria, uma designação dada a um período em que ocorreu uma das maiores explosões de pirataria na história da navegação na Idade Moderna. Esse período começa em 1650 e vai até 1730 e é dividido em 3 fases, muitas vezes relacionadas à movimentação dos navios no próprio Caribe, mas também na costa africana e no Oceano Pacífico. Vários são os fatores que vão contribuir para o aumento da pirataria nessa época. Entre eles, o aumento de cargas valiosas circulando no oceano, além disso, a redução dos navios europeus em algumas partes do mundo, como também a experiência que muitos marinheiros vão adquirir em navios europeus, principalmente da Marinha Real Britânica, na qual muitos deles vão sair dessa carreira e vão se dedicar à atividade ilegal no mar. Além disso, a ineficácia dos governos das colônias ultramarinas também vão colaborar para o aumento da pirataria. Obviamente, os governos europeus vão tentar combater essa pirataria com tudo, mas nem sempre vai funcionar, até porque a imagem de pirata que a gente tem hoje em dia na cultura popular é justamente a dessa época. E apesar da narrativa fantástica, o próprio nome do filme já diz que ele se passa no nosso mundo. Afinal de contas, eles são piratas do Caribe. E a produção vai respeitar a geografia da época ao apresentar ilhas, portos e colônias que realmente existiram. Entre eles, Port Royal e Tortuga. Tortuga? Tortuga. Port Royal oferecia um porto seguro para os piratas. Clamada originalmente pela Espanha, a Inglaterra conseguiu a colônia em 1655. A única questão é que, com o passar do tempo, os ingleses pararam de enviar guardas e dinheiro para a defesa do território. Por conta disso, o governo colonial precisou recorrer aos piratas para defender a região das invasões espanholas e francesas. E, obviamente, os piratas vão aceitar, até porque Port Royal oferecia uma localização estratégica para saquear navios espanhóis e também tentar invadir as outras colônias espanholas. Já Tortuga é uma ilha que faz parte do Haiti e, apesar de inicialmente ter sido colonizada pela Espanha e a Espanha ter feito de tudo para evitar invasões de outros países europeus, em 1630 Tortuga já era dividida entre colônias francesas e inglesas, na qual permitiam que bucaneiros utilizassem a ilha como base de operações. E vocês sabiam que Jack Sparrow realmente existiu? Capitão Jack Sparrow, por favor. Na verdade, o personagem foi baseado em John Ward, um pirata inglês que também era conhecido como Jack e tinha o apelido de Sparrow, na qual possuía uma personalidade um tanto quanto excêntrica e uma história incomum. John Ward começou a sua carreira no século XVI, antes da época de ouro da pirataria, como corsário. O único problema é que quando o rei da Inglaterra morreu e outro sucedeu, ele ficou desempregado. E assim como muitos corsários, ele vai se voltar à pirataria. Ele vai ouvir falar de que uma embarcação francesa possuía diversos produtos valiosos e vai convencer 30 homens a se juntar a ele para atacar essa embarcação. Apesar desses produtos valiosos terem sido retirados antes do ataque,
Ward vai levar a embarcação do mesmo jeito e vai começar a saquear no mar, tornando-se um dos piratas mais lendários do seu tempo. Eu sei disso. John Ward estabeleceu a sua base na Tunísia, onde um oficial do Império Otomano o recebeu em troca de uma parte do seu saque. A partir desse momento, ele começou a atacar navios no Mediterrâneo, entre eles um navio veneziano que se tornou seu maior sucesso. Com o passar do tempo e com o acúmulo de riquezas, ele construiu uma mansão e começou a utilizar trajes um tanto curiosos e caros, sendo conhecido justamente pela sua excentricidade. Apesar disso, o sucesso não vai durar para sempre. John Ward vai remontar o navio veneziano e levá-lo para o mar. O problema é que uma tempestade vai atingir o navio, levando 350 homens para a morte. Ward nunca vai se recuperar desse desastre e vai passar a ser conhecido como azarado quando retorna para a Tunísia. E ao longo da sua aposentadoria, ele vai ser muitas vezes visto como bêbado e sendo considerado um tolo. Você é sem dúvida o pior pirata de quem já ouvi falar. Mas ouviu falar de mim? Um dos arcos mais encantadores e misteriosos da franquia é o do Tesouro Amaldiçoado Azteca. De acordo com a lenda, os deuses teriam amaldiçoado o Tesouro Azteca após este ter sido roubado pelo explorador espanhol Hernán Cortés. E de fato, diversas lendas existem relacionadas a tesouros dos povos pré-colombianos. Apesar de não existir uma lenda sobre um tesouro azteca amaldiçoado, nós podemos relacionar essa história com o Tesouro Azteca Perdido. Esse tesouro perdido teria pertencido ao imperador Montezuma e foi roubado pelos soldados de Cortés na tomada de Tenochtitlán, a capital do Império Azteca. Em 1980, foi encontrada uma peça do seu tesouro e a sua origem foi comprovada em 2020, 500 anos após o saque. Ou seja, a gente não tem um tesouro amaldiçoado, mas teremos diversas histórias relacionadas às incursões de Cortés no México. Que interessante. Uma outra figura que aparece na franquia é justamente a do Davy Jones com seu holandês voador e que eu considero o melhor vilão de Piratas do Caribe. Desde o século XVIII, é questionado se Davy Jones realmente existiu. Alguns o consideram um marinheiro muito habilidoso, mas a sua figura vai estar realmente ligada a uma lenda nórdica, na qual dizia que Davy Jones era o capitão do holandês voador e os marinheiros consideravam que o encontro com esse navio seria um sinal de desastre. E com o passar do tempo e a expansão da pirataria, a sua lenda foi adaptada a diversas regiões do mundo. Na região do Caribe, Davy Jones era considerado um demônio do mar ou um tipo de deus que atormentava os marinheiros até a sua morte. Ele fazia com que os capitães errassem as suas rotas marítimas, entrando em perigosas tempestades ou batendo em rochedos. Assim, ele levava as almas desses náufragos a pertencerem à sua tripulação. Alguns também acreditavam que Davy Jones podia prolongar a vida de um morto ou semi-morto através de um pacto. Por conta disso, em terras equatoriais, Davy Jones está relacionado à imagem do diabo. Você teme a morte? Em algumas regiões dos trópicos, Davy Jones é um tipo de deus que é contra o amor devido a uma desilusão amorosa, e o seu grande objetivo é evitar que os homens passem por essa mesma desilusão. Segundo alguns relatos da época, Davy Jones seria o deus mais temido pelos piratas, e de acordo com a lenda, quem apunhalar o seu coração pulsante deverá arrancar o seu próprio coração e ocupar o lugar de Davy Jones no comando do holandês voador. Parte do navio e tripulação. O baú de Davy Jones seria uma expressão para definir o fundo dos mares e oceanos, o local de descanso dos marinheiros afogados. O baú seria o purgatório, o céu e o inferno, o local onde as pessoas enfrentariam os seus maiores medos. E de acordo com a lenda, é o próprio Jones que leva essas almas perdidas até o baú, apesar de que é possível retornar se você souber o caminho de volta. No baú de Dave? Já Calypso, na mitologia grega, era uma ninfa do mar muito sedutora e caprichosa, filha de deuses, na qual diferem em cada versão da história. Na obra de Homero, Odisseia, Ulisses vai naufragar na costa da ilha onde Calypso mora, e Calypso vai se apaixonar por um famoso herói. Vai tentar inclusive seduzi-lo ao longo de todo esse tempo, mas Ulisses vai sempre resistir, nunca esquecendo a sua terra natal, a sua esposa e filho. Depois de anos preso naquela ilha, Zeus vai enviar Hermes para convencer Calypso a libertar Ulisses. Assim, Calypso vai justamente lhe dar até provisões para a viagem de volta. O que faz referência à tia Dalma do filme, que é a deusa do mar Calypso presa em forma humana. Ela seria considerada o oceano, ou então o oceano seria uma parte dela.
e dentro da franquia também existe uma história de amor envolvendo ela e, nesse caso, o Davy Jones. E é claro que não podemos falar de Piratas do Caribe sem falar do Barba Negra. Edward Teach foi um famoso pirata inglês que navegava na região do Caribe e adotou para si um navio mercante francês, dando-lhe o nome de A Vingança da Rainha Anne. Por conta da sua terrível aparência e grossa barba, recebeu o apelido de Barba Negra. Além disso, ele também colocava pavios acesos nos seus cabelos para trazer terror, medo aos seus inimigos na hora da batalha. Barba Negra fez aliança com diversos piratas e utilizava muito mais a sua astúcia e a sua imagem para causar medo e ter as respostas desejadas do que, de fato, a força física. Apesar da sua temível imagem que conhecemos atualmente, não existem informações o bastante que comprovem que Barba Negra teria matado sem piedade os seus prisioneiros. E após a sua morte, ele foi romantizado, servindo de inspiração para a criação de piratas em várias histórias de ficção de diversos gêneros diferentes. E essas são algumas das curiosidades de Piratas do Caribe relacionadas às principais características das narrativas da franquia. E como vemos, Piratas do Caribe, apesar de todo o enredo fantástico, possui muitas das características dos nossos fatos históricos mesmo. E a gente pode até considerar que, quem sabe, mais pra frente não venha um novo filme por aí. Bebê e amigos, yo-ho! E vocês, já conheciam essas curiosidades? Existe alguma outra curiosidade que eu não mencionei aqui? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!